Olá, aqui Observatório 7, já vou dizendo de cara que o assunto menos importante no capítulo 4 de Gênesis é quem foi a mulher de Caim. Aliás, nós somos campeões de perder o foco das coisas importantes, olhando para coisas de menor importância e às vezes até insignificantes. Bem-vindos, meus amigos, ao canal Observatório 7, numa série especial de podcast. Sim, meus amigos, eu lamento para aqueles que reclamaram, mas podcast é isso mesmo, podcast é áudio e não vídeo. E este aqui é um canal do YouTube, originalmente de vídeos. Eles continuam toda terça-feira às 20 horas, a gente tem colocado vídeos nesse momento aqui que eu estou gravando a série do podcast. Nós estamos colocando vídeos terça-feira sobre a Idade do Ferro. São vídeos ilustrados e tudo mais, você já conhece, você já está inscrito. Se não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal. Vai em playlist, dá uma olhadinha nas séries que nós temos ali. História da Idade do Bronze, nós estamos aí numa jornada agora sobre a Idade do Ferro. É muito bacana, mas nós decidimos, a pedidos, fazer uma série especial de podcast sobre os 11 primeiros capítulos de Gênesis. E não tem jeito, galera, nós não temos tempo e nem condições de produzir isso aqui em formato de vídeo, até porque a ideia do podcast é outra. A ideia do podcast é um bate-papo bem mais informal. Aqui eu uso outro tipo de linguagem, mais popular, mais informal, mais à vontade, porque é o tipo de coisa que você baixa aí no seu celular, ou então que você coloca aí num som, alguma coisa você ouve enquanto faz aí a sua academia, enquanto você está lavando louça, enquanto você está dirigindo aí na estrada, você está ouvindo a gente. É um formato, como alguém disse em um dos comentários, igual de rádio, mais ou menos isso. Podcast é muito bacana, para quem curte, bem-vindo. Para quem não tem experiência, faz a tentativa aí de ouvir um pouquinho a gente. Ele tem também a possibilidade de ser mais longo. O objetivo do podcast é que você tenha mais espaço. Então o podcast é pra gente que realmente sentou para nos ouvir, gastou um tempinho com isso. Dito isso, meus amigos, vamos dar continuidade à nossa série. Agora nós estamos entrando no capítulo 4 de Gênesis, mas só para lembrar vocês que o livro de Gênesis é dividido por aquilo que a gente chama em teologia de perícopes. E as perícopes são os lugares onde realmente o texto começa e onde realmente ele termina. Por exemplo, capítulo 5, verso 1, este é o livro da genealogia de Adão. Então aí começou um novo capítulo verdadeiro, conforme o escrito original de Moisés. Então, a perícope que nós estamos estudando, ela começou lá no capítulo 2, verso 4, quando diz: esta é a gênese do céu e da terra. E ela vai terminar no capítulo 4, verso 26. Então nós vamos estudar a última parte dessa perícope que vimos estudando nos podcasts anteriores. E ela começa falando sobre o nascimento de Caim e Abel. Diz assim, 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Perceba já de cara que o verso elimina qualquer possibilidade daquela teoria de conspiração infundada de que a serpente ou Satanás teve filhos com Eva. Esse é o tipo de maluquice que aparece jogando no texto bíblico o que não está escrito no texto. O texto é muito claro de que Caim, pelo mais maligno que tenha sido, ele é filho de Adão e Eva. E o texto está justamente contrapondo Caim e Abel para mostrar que numa mesma família surgem filhos com disposições diferentes, porque o ser humano é livre e ele vai tomar suas próprias escolhas e cada indivíduo responde por suas próprias escolhas e não adianta querer justificar as atitudes deste ou daquele com o meio ambiente onde foi criado, porque aqui você tem a história de dois irmãos que vão ser criados no mesmo meio ambiente, no mesmo local, na mesma família, na mesma comunidade, com as mesmas oportunidades, e eles escolhem caminhos diferentes. Não adianta você querer justificar que é o DNA e é por isso que você é mau e é por isso que o outro é bom. Aqui você tem indivíduos que descendem do mesmo pai e da mesma mãe e eles vão tomar atitudes muito diferentes.
Então é interessante como algumas pessoas tentam empurrar a goela abaixo da teologia justificativas racistas, ideias loucas, obscuras que não estão no texto. Nós já refutamos no podcast passado aquela ideia de que existiria uma linhagem de descendentes aí de Satanás e que o pecado original teria sido o sexo. Esse tipo de coisa é uma maluquice que não tem nada a ver com teologia, nada a ver com texto bíblico. E em teologia nós estudamos aquilo que está revelado no texto. Nós não estudamos ideias externas ao texto que não possam ser comprovadas pelo texto, certo? E o texto é muito claro dizendo que Deus criou homem e mulher, que não havia uma outra civilização, não havia uma outra sociedade. O texto de Atos 17, por exemplo, quando Paulo vai fazer seu discurso, ele vai dizer assim: de um só fez toda a humanidade, não há outras linhagens que não sejam originárias de Adão, não há outras linhagens humanas. No podcast passado, ou nos podcasts passados aí, nós falamos sobre os hominídeos e falamos aí sobre como nós podemos interpretar e entender essas raças humanas ou essas formas humanoides à luz do texto bíblico. Volta lá e escuta, se essa for a sua dúvida. Mas aqui não há dúvida de que nós temos uma mesma geração. E o que o texto teológico aqui quer nos dizer, em primeiro lugar, a mensagem primária aqui é que você é responsável por suas escolhas e não adianta colocar a culpa em ninguém. Deus manda chuva e sol sobre justos e ímpios. Deus dá oportunidades e permitiu as dificuldades para justos e ímpios. Todos têm a mesma sorte de oportunidades. São as escolhas que eles vão fazer que vai diferenciar. E aí a gente tem aqui: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Até aqui tudo bem, não tem dificuldade ou problema deles terem escolhido profissões diferentes. O próprio Adão era lavrador. Não há nenhuma dificuldade aqui com a profissão deles. Mas o texto vai chegar a descrever o que acontece quando eles vão oferecer as suas ofertas diante de Deus. E isso é muito importante porque você tem que lembrar que o autor do texto é Moisés. Então está sendo escrito por Moisés, que é o autor também lá de Êxodo, também de Levíticos, de Números e Deuteronômio. Onde é que você encontra a descrição do ritual do santuário? Você encontra no livro de Êxodo e no livro de Levíticos em especial. E estas descrições das leis, das ofertas mosaicas, do cordeiro que era oferecido, e a gente já estudou no plano da salvação no episódio passado, nós já vimos quem é o Cordeiro de Deus, nós já entendemos o que o cordeiro simbolizava. É aqui que começa a adoração e é aqui que começa as prescrições de Deus sobre a adoração. Isso tem implicações com a mensagem profética. Obviamente, você tem que fazer um link entre esse ritual de oferta e sacrifício que está acontecendo aqui e aquele que vai acontecer de forma ampliada no tabernáculo, que depois, na época de Moisés, vai ser construído. Beleza? Então, quando as pessoas dizem assim, a gente não sabe quando começou o serviço sacrificial, ele foi instituído lá no tabernáculo. Não, o que o autor está dizendo, o mesmo autor que organizou o serviço sacerdotal lá em Levíticos, o que ele está dizendo é que aquilo não começou lá no deserto depois do Êxodo. Ele está dizendo que isso começou a partir do momento que o homem pecou. Ele já deixou implícito no capítulo 3 que Deus deu vestes de peles para o ser humano. E de onde que veio essas peles? Do primeiro sacrifício, do primeiro cordeiro que foi oferecido. E aí alguns vão dizer assim, mas aqui não diz que Adão e Eva tiveram que oferecer um cordeiro. Certo, não diz explicitamente, mas diz que eles receberam vestes de pele. De onde você acha que veio essa pele? Era a pele do cordeiro, a gente já viu o que isso significava no episódio passado. Agora no capítulo 4, que faz parte da mesma perícope, a mesma história que está sendo contada, você já vê que os filhos deles, Caim e Abel, estão fazendo ofertas. E um deles, Abel, está fazendo a oferta do cordeiro. E não há nenhuma dúvida de que eles aprenderam a ofertar com os seus pais. Só que nós vamos ter uma distinção aqui nas ofertas, e é isso que o autor vai deixar claro, porque ele está conectando isso com um todo da Bíblia, e isso tem um significado teológico. Então,
Abel oferece um cordeiro das primícias aí do seu rebanho, do melhor do seu rebanho, e o cordeiro, obviamente, você já sabe, é um tipo de Jesus, que viria um dia e seria morto e seria o Redentor. Ele morreria para resgatar o homem da morte. O outro que oferece aqui é Caim, e ele oferece também, ele faz um culto a Deus. Perceba que a rebeldia de Caim não se dá no primeiro momento. A rebeldia de Caim se dá por sua forma de ver a adoração. Ele leva os seus frutos da terra, aquilo que ele produziu, e apresenta a Deus. Ele estava dando o seu melhor, mas eram os frutos da terra. E por que Deus não aceita a oferta de Caim? Ora, se ele deu o seu melhor, deveria ter sido aceito. Lembra quando o profeta Samuel foi repreender o rei Saul? E o rei Saul disse: olha, esse gado, essas ovelhas aqui, eles são para sacrificar o Senhor e tal. Mas ele não poderia ter se apropriado daquele gado, ovelhas, daqueles prisioneiros. E o profeta Samuel o repreendeu e disse assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o que Deus está interessado aqui no capítulo 4, é o que você pode aprender do capítulo 4 em Mensagem Teológica, é que não é o sacrifício em si que interessa a Deus, mas é a obediência do ser humano, ou a disposição do ser humano em obedecer, que realmente interessa. Abel está fazendo conforme Deus instruiu os seus pais, colocando um cordeiro, e esse cordeiro é um símbolo de algo maior que vai vir. Ele está abrindo mão de um do seu rebanho e está mostrando a todo mundo que o pecado envolveu a morte de um inocente. Pecado sempre envolve derramamento de sangue. Então, quando Caim oferece os frutos não têm derramamento de sangue, os frutos não são um símbolo do Messias que viria e morreria. Ele pode ter feito o melhor possível, mas o melhor dele não obedeceu o que Deus pediu, e ele está fazendo aqui mais uma vez uma alusão à justificação pela fé e à justificação pelas obras. A gente estudou no episódio passado que a justificação pela fé lá em Adão e Eva é demonstrada quando eles recebem as vestes do cordeiro para sair do Éden e são envoltos e têm a sua nudez tapada. E a justificação pelas obras de Adão e Eva foi quando eles tentaram por si mesmos fazer vestes com folhas de árvores que acabou não cobrindo nada e ficavam apodrecidas em pouco tempo, caíam e eles ficavam nus novamente. Aqui a mesma ideia. Há um contraste entre justificação pela fé e justificação pelas obras. E o que o autor está mostrando é que Caim, ele está usando o estilo de adoração de justificação pelas obras. Eu adoro a Deus, mas é do meu jeito, é no meu dia, é na minha forma, é no meu horário, é com o meu tipo de oferta. E eu obedeço a Deus, eu faço tudo certinho, eu sou uma boa pessoa na sociedade, eu trago aqui as ofertas, eu mantenho, eu dou comida aqui para a família. Então, eu faço. É a justificação pelas obras. Ele está mostrando que as obras dele são suficientes para justificar qualquer ato que ele venha a ter. Enquanto Abel, ele coloca exatamente o que Deus pediu. Ele pediu, olha, coloca um cordeiro. Então, eu vou ali e coloco um cordeiro. E ele confia que outro um dia morreria por ele e o perdoaria. Ele seria perdoado graças à oferta de outro que morreria no lugar dele. Então, contraste justificação pelas obras com justificação pela fé. E aí você tem a resposta de Deus, ele não aceita, Caim fica injuriado com isso, e é interessante porque esse daqui é por si só um conflito religioso. Caim fica indignado porque o irmão dele foi aceito e ele não. Então aqui começa a primeira grande disputa religiosa, por adoração e por obediência, e Caim não tolera que outro pense diferente do que ele, não tolera que outro haja diferente do que ele, e isso gera nele um incômodo, uma inveja, um preconceito. Aqui tem um gancho extraordinário para a gente avaliar o potencial do preconceito religioso e da intolerância. E como eu me porto com aqueles que eu daqui a pouco chamo de seita, daqui a pouco eu chamo esse pessoal de hereges, pois esse foi o pensamento de Caim. Ele quis eliminar qualquer outro que não tivesse um estilo de adoração exatamente igual ao dele.
Deus o repreende. Por que você está dessa maneira? E é interessante, ele diz assim, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Uma das coisas que você vai perceber a partir do capítulo 4 é que Satanás, o inimigo de Deus, que está bem presente aqui na história do capítulo 3, daqui em diante ele começa a sumir da história. Ele se oculta de tal maneira que a gente só vai ter mais clareza lá no Novo Testamento. Poucos versos do Antigo Testamento, poucos capítulos do Antigo Testamento vão falar sobre a atuação de Satanás. Embora ele seja bem real, a gente saiba disso e tenha provas do Antigo Testamento. A gente pode ver isso pelo livro de Jó, pelo livro do profeta Zacarias e até em vários textos aí da história de Israel, onde ele é citado e os demônios são citados. Mas ele não é um personagem tão mencionado como vai ser mencionado no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento Jesus diz assim, eu vim para desfazer as obras de Satanás. E quais são as obras de Satanás? Se ocultar, se esconder e enganar. E a Bíblia também não gastará tempo com o inimigo, porque a Bíblia é um livro sobre Deus. Então quando Deus se refere agora quando Deus se dirige a Caim, ele se dirige a ele questionando Caim e nunca dando vazão para que Caim coloque a culpa em outros, como fez, por exemplo, Eva colocando a culpa em Satanás. Não que o tentador não tenha culpa, mas é porque agora cada ser humano responde totalmente diante de Deus sobre os seus pecados, sobre a sua responsabilidade. E qual que é a origem do pecado agora nessa natureza humana contaminada pelo pecado? Então o texto vai dizer no capítulo 4, verso 7, que a origem do pecado está no desejo dele que é contra ele. E isso é o pecado original, isso é a natureza pecaminosa, é o nosso desejo corrompido, pervertido, que passa de geração em geração, porque Adão e Eva, uma vez pecadores, quando geraram Caim à imagem e semelhança de Adão e Eva, portanto geraram pecador. E a mesma coisa com Abel. Mas o ser humano, apesar de nascer dessa forma, com uma tendência para o mal, o texto diz claramente assim, mas a ti cumpre dominá-lo. Dominar o quê? O seu desejo. Então, o fator-chave aqui que está sendo discutido é o poder do desejo e Deus declarando ao ser humano de que ele tem poder maior do que seus próprios desejos. Ou seja, através da sua disciplina, através do seu autocontrole, através da sua comunhão com Deus, o homem é capaz de sujeitar os seus desejos e este é um fator que o distingue dos animais. Os animais seguem seus instintos, seus desejos. Tudo que ele tem vontade de fazer, ele simplesmente vai ali e faz. Isso é uma característica dos animais. O animal tem vontade de procriar, ele vai ali e o faz. Não importa em que situação, quem está por perto, ele faz e faz da maneira como suprir o seu desejo. O animal tem vontade de se alimentar, se ele precisar matar, se ele precisar rasgar, derrubar, ele não faz ou perguntas morais e éticas, ele simplesmente vai saciar o seu desejo. Se for preciso roubar, se for preciso matar, o animal fará e ele não tem qualquer sentido de moralidade. O ser humano não. O ser humano tem uma moralidade, ele sabe que o desejo está lutando contra ele, mas ele sente ele tem uma percepção de que tem que frear esse desejo, e essa é a atuação do Espírito Santo na consciência do ser humano. E o texto é muito claro, Deus diz assim, olha, cumpre a vocês dominar o desejo de vocês. Vocês têm controle sobre o desejo de vocês. Vocês podem educar os desejos de vocês. Aqui cai por terra, veja como o assunto é muito mais bonito do que nós ficar discutindo aqui coisinhas do texto sobre quem é a mulher de Caim e essas coisinhas assim. Olha a beleza desse texto, porque a gente pode aqui fazer uma ampla discussão sobre todos aqueles que justificam seus atos com base nos seus desejos. Isso tem a ver com o nosso apetite, isso tem a ver com a nossa sexualidade, isso tem a ver com a nossa ética, isso tem a ver com o nosso relacionamento.
Já viu pessoas que brigam uns com os outros, com os seus amigos, até com seus familiares? O cara briga com a esposa, aí ele tenta justificar e diz assim, mas você já sabe, eu sou assim mesmo. Não, essa é a resposta de Caim. Caim queria dizer, eu sou assim mesmo, eu ofereço os frutos da terra, é do meu jeito. E Deus assim, o teu desejo cumpre a você dominar o teu desejo. Cumpre ao ser humano reger-se, educar-se, controlar-se. Fantástico, né? Gente, aí acontece a tragédia do primeiro homicídio. Um irmão mata o outro, Caim mata o seu irmão Abel. Há um questionamento de Deus sobre Caim. Ele diz assim, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Sangue tem voz? Sangue tem boca? Sangue clama? Não, então, obviamente, isso aqui não é um simbolismo. Vamos aprendendo a interpretar o texto. Isso aqui não é um simbolismo. Isso aqui é o que a gente chama de figura de linguagem. Essa figura de linguagem do sangue clamando é muito importante porque ela aparece em toda a Bíblia. E essa é uma figura de linguagem para justiça. O que Deus está dizendo para Caim é o seguinte, Caim, é preciso fazer justiça pelo teu irmão. O que você fez tem consequências e você vai ter que pagar por elas. Veja, qual seria o resultado do pecado? A gente já viu lá atrás. O resultado do pecado é a morte. Caim deveria ser morto aqui. E então Deus age de outra maneira inesperada. Ele coloca uma marca sobre Caim e diz assim, porque Caim recebe um castigo. Vamos ler o castigo para você entender aqui? Olha só que interessante. No verso 11 começa assim, és agora, pois, maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, e serás fugitivo e errante pela terra. Esse solo que não dá a sua força é muito importante a gente entender, porque é a segunda vez que a gente vê uma maldição sobre a terra. A primeira vez foi no capítulo 3, quando a gente viu ali o pecado de Adão e Eva, quando Deus disse para o homem assim, maldita é a terra por tua causa. E aqui de novo tem uma segunda maldição sobre a terra, só que agora por causa do homicídio cometido por Caim. Então perceba uma coisa, que na Bíblia maldição não quer dizer que Deus está desejando o mal para a pessoa, ou que Deus vai mandar uma onda de azar para a pessoa e tudo que ela fizer vai dar errado. Gente, esse conceito de maldição é o conceito dos pagãos, é o conceito do politeísmo, da magia, do esoterismo e de gente que crê em poderes místicos. Isso não tem nada a ver com o texto bíblico. Cada vez que você lê a palavra maldição na Bíblia, ela vai expressar de que Deus está dizendo que o homem colherá aquilo que plantou, ou seja, que o homem colherá os resultados em seu destino das escolhas que fez. E é interessante que essa maldição não cai sobre o homem por misericórdia de Deus. A maldição do pecado cai sobre a terra. Por quê? Porque a terra é o domínio do homem, é o homem que manda na terra, era o homem que era para ser o rei desta terra. Então, quando Adão peca, o seu domínio é afetado. Por isso que a terra é amaldiçoada lá com Adão e ela começa a produzir espinhos, antes não produzia. O que é um espinho? Um espinho é a luta de uma planta por se defender e é a luta de uma planta por sobreviver. Por exemplo, os cactos, né, produzem aqueles espinhos, eles transformaram as suas folhas em espinhos. É uma estratégia de sobrevivência dessa vida vegetal. E a gente percebe então que a terra vai se tornando mais infértil. E a terra se tornando infértil, as plantas se adaptam e lutam para sobreviver. E conforme as plantas se adaptam e lutam para sobreviver, os animais também se adaptam e lutam para sobreviver. Então Deus criou todas as coisas, todos os seres vivos, mas não criou todos os seres vivos como eles são. Os seres vivos tentam sobreviver, tentam se adaptar. E numa terra que foi amaldiçoada, ou seja, que ela é menos produtiva, as plantas se modificarão para sobreviver. E estes animais que vivem também dessas plantas, desse ecossistema, desenvolverão cada vez mais
outras estratégias de sobrevivência, porque a vida tenta continuar. A vida, ela tenta encontrar o seu jeito. A vida encontra um jeito, já dizia um famoso cientista aí do Jurassic Park, né? Mas é exatamente isso que o texto bíblico está dizendo. Numa terra que foi amaldiçoada, e ela é amaldiçoada duplamente. Primeiro lá com Adão, segundo pelo pecado de Caim, e vai ter uma terceira vez que a gente ainda vai estudar, que é com as atividades do dilúvio. Ou seja, há grandes transformações físicas, geológicas, botânicas, zoológicas na Terra, e a Terra vai passando por esse tipo de modificações, ok? E por que a maldição não cai no homem? Ela cai também no homem, ele é afetado, mas Deus age com misericórdia, permitindo que o homem viva. E é interessante o ato de Deus permitir que o homem viva, porque ele deveria morrer segundo o salário do pecado. E ao viver e ao preservar a vida de Caim, a gente vai ver aqui a continuidade da descendência de Caim e o que acontece quando Deus não destrói o mal. Alguém poderá dizer assim, não, mas Deus vai destruir fulano, Deus destruiu os cananeus, Deus vai no final dos tempos ali, vai fazer um juízo, vai destruir todo mundo. Quando o mal não é destruído, nós temos um exemplo aqui com a vida de Caim, porque ele sobrevive, ele cria uma família, e essa família torna-se mais corrompida do que ele, e vai corromper toda a terra. Qual é a marca que Deus coloca em Caim? Não sabemos. O texto só diz que Deus colocou uma marca nele, justamente a marca é misericórdia, para que ninguém venha matar Caim, para que poupem Caim. Então a marca, ela é uma marca boa e não ruim. Boa porque está impedindo as pessoas de matá-lo, é a misericórdia de Deus. E de que caráter era essa marca? Aí nós não temos a menor ideia, e qualquer tipo de explicação aqui, na minha opinião, é sair do texto bíblico e entrar no caminho da especulação, e isso é a porta para todo tipo de heresias e bobagem que se cria. Eu diria o seguinte para você, que ao longo da Bíblia, muitas vezes Deus aparece fazendo um tipo de separação e botando uma marca, um selo. Por exemplo, lá no livro de Ezequiel, você tem um selamento daqueles que estão em Jerusalém, mas esse selo não era algo visível na pele, na cara, no rosto, sei lá, das pessoas. Era algo que Deus separou e Deus sabia quem eram os seus e Deus preservava. A mesma coisa você vai ter nas visões apocalípticas, o selo, ou então no Novo Testamento, o Espírito Santo selando os crentes. Não me parece que o selo seja uma coisa visível, e seja sim o cuidado de Deus preservando a vida de determinadas pessoas. E Deus preservou a vida de Caim, justamente para que todos vissem os resultados do que acontece quando o pecador é poupado. Quando o pecador não se arrepende e é poupado. E o que acontece? Caim agora coabitou, verso 17, com a sua mulher, concebeu e deu à luz a Enoque. Esse Enoque aqui não é o Enoque que você está pensando. Há dois personagens com o mesmo nome, não tem nenhuma dificuldade com isso. Esse Enoque aqui é um Enoque filho de Caim e não o Enoque que andou com Deus. Nós vamos falar sobre ele no próximo podcast. E quem que é a mulher de Caim? Gente, não vamos criar transtorno onde o texto bíblico é muito claro. Não haviam outras pessoas na terra. A Bíblia diz em Atos, de um só fez todos os habitantes da terra. E o que você vai ter aqui no capítulo 5, verso 4, diz assim: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Sim, no começo eles casaram com as próprias irmãs. É isso que o texto está dizendo. Caim pode ser até que já era casado com alguém. Quando ele foge para a terra de Nod, ele vai com sua esposa para lá e ele começa então uma cidade, um vilarejo com os seus descendentes, e é muito, muito legal a gente perceber quem são esses descendentes, porque você vai ter o primeiro deles aqui, que é o primeiro de destaque, né? Tem vários, ele já é aqui um descendente posterior de Caim, Lameque, que tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá, e aí elas são mães de 4 descendentes diferentes aí. Ada deu à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado.
Esse aqui não é o mesmo sentido do pastor de ovelha mencionado no início do texto para Abel aqui. É como se Jabal tivesse se tornado o primeiro latifundiário, o grande senhor de terras e rebanhos. O cara se deu bem na vida, foi poderosíssimo, foi rico. E aí depois você vai ter o Jubal, ele se torna o pai de todos que tocam harpa e flauta. Então ele é o inventor dos instrumentos musicais. Olha aí que interessante, ó. Para você que vive falando, isso aí é do paganismo, isso aí tem origem pagã. Pois os instrumentos musicais que você usa dentro da sua igreja, eles tiveram origem pagã, todos eles. Depois eles foram adaptados para usar dentro de um contexto da adoração. Eu não estou querendo dizer com isso que você não pode usar instrumentos musicais. Eu estou só dizendo que argumentar que tal coisa é pagã não é um argumento muito inteligente. É só isso que eu estou dizendo. O texto segue dizendo assim: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então ele é o pai dos grandes pensadores, inventores. Ele é um homem de ciências, ele cria a forja, ele domina os metais, é um homem de renome. E depois você tem Naamá, que o nome significa a bela. Não menciona muita coisa sobre ela, mas essa aqui é uma irmã de Tubal-Caim. E dá para ter em mente de que essa moça aqui era muito bonita. É muito importante você guardar a ideia de que todos os descendentes de Caim foram homens de destaque. Um se destacou no poder e no dinheiro, ou na prosperidade, que foi o Jabal, que tinha enormes rebanhos e era um senhor de poder. O segundo se destacou nas artes, é o pai dos artistas. O terceiro se destacou na ciência, é o pai aqui de todos os metalúrgicos, cientistas e assim por diante. E a terceira se destacou na beleza. Isso é importante dizer porque os filhos de Caim foram extremamente bem-sucedidos em tudo aquilo que o mundo secular admira, respeita e idolatra. Guarda a figura desses 4, 5, 6 personagens, porque a gente vai usar eles depois quando formos entender o capítulo 6, e isso vai ser muito importante depois nos próximos capítulos. Eles não estão à toa aqui e Moisés não escreveu os nomes deles aqui por curiosidade. Guarda, porque nos podcasts futuros você vai entender o porquê que eles estão aqui destacando aquilo que eles são realmente bons, naquilo que eles se promoveram diante dos homens. O Lameque, que é o pai dessa turma toda, ele fez aqui uma cantiga, um trocadilho, a primeira música que aparece na Bíblia, que aliás é uma música secular, aparece dele aqui, ele diz assim: matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Por que é importante esse texto aqui? É importante para mostrar duas coisas. O primeiro, o resultado de preservar um pecador e de você não dar fim ao pecador e não dar fim ao pecado. Cada vez que você lê textos da Bíblia falando sobre o extermínio de determinados povos que eram muito pecadores diante de Deus, você tem que se lembrar desse texto aqui. É isso que acontece quando Deus acaba por permitir que eles existam ou vivam mais tempo. Eles se tornam ainda piores, 7 vezes piores, 70 vezes piores, aperfeiçoadamente. O 7 é um número que remete ao simbolismo da perfeição. Lameque está dizendo assim, ó, eu vou ser completamente vingativo, muito mais poderoso do que foi Caim, e vou fazer muito mais crueldade do que fez Caim. Então me respeitem e não mexam comigo, porque eu não perdoo ninguém, e se um cara me pisou, eu mato, eu faço, eu aconteço. Ele diz assim, porque um me pisou, eu feri. Então, isso daqui é exatamente o contrário do que é Jesus. Quando vão perguntar para Jesus quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, havia uma tradição de que a perfeição do perdão era perdoar 7 vezes. No limite aí 7 vezes, porque é o número da perfeição. Depois disso o cara é sem vergonha, aí não perdoou mais. Jesus olha para ele e diz assim, 70 vezes 7. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, você vai perdoar quantas vezes for preciso. Ele está contrapondo as palavras de Lameque.
Se Lameque disse que infinitamente ele se vingaria, quantas vezes preciso ele se vingaria? 70 vezes 7? Jesus está dizendo, olha, você tem que perdoar quantas vezes for preciso. E quantas vezes é preciso perdoar? Todas as vezes que alguém queira se vingar de você. Todas as vezes que alguém queira fazer o mal para você. Esse é o número de vezes que você tem que perdoar. E aí, meus amigos, termina dando uma gota de esperança e dizendo assim, que Adão voltou a ter um filho com sua esposa, um filho em lugar de Abel, que foi perdido. O nome desse filho era Sete. E ele teve um filho chamado Enos, daí começou a se invocar o nome do Senhor. Por que ele diz que começou a se invocar o nome do Senhor? Não se invocava antes? Perceba o quão terrível é o pecado se você permite que ele vá longe. E Deus deixou o pecado ir para que a gente entendesse as consequências do pecado. Já a família de Adão e Eva estavam se corrompendo ao ponto que Adão e Eva, só quando tiveram um novo filho fiel, não que Adão e Eva estivessem abandonado Deus completamente, eles eram fiéis, mas Caim conseguiu montar sua cidade e conseguiu arrebanhar tanta gente que eles estão se pervertendo completamente. Mas Deus preserva uma linhagem através de Adão, através de Sete, através de Enos, e Enos vem e diz assim, olha, vamos adorar a Deus, e ele é um contraponto a todo o pecado, a toda a barbárie que está acontecendo com o Lameque, descrito anteriormente aqui no texto. Enquanto Lameque está dizendo assim, nós não vamos ter dó de ninguém, nós vamos fazer o que a gente quer, nós vamos viver a vida da nossa maneira. Aqui você tem Enos dizendo assim, vamos invocar a Deus. Começa lá com Caim e Abel, dizendo, eu adoro a Deus do jeito que Deus mandou, e o outro dizendo assim, eu adoro a Deus do jeito que eu quero. E termina aqui com o Lameque dizendo, eu faço o que eu quero e não dou explicação a ninguém, e eu mato, eu tomo, eu não respeito nada, o que importa é que eu sou mais forte e mando aqui. E Enos dizendo assim, tá tudo errado isso aí, vamos voltar e vamos voltar a Deus. Não é possível viver dessa maneira. Começa com Caim não controlando o seu desejo e por consequência ele tem uma geração que tem quantas mulheres quiser, vive da maneira como quiser, ele tem uma geração que mata quando quer, que não controla nenhum dos seus apetites, nenhuma das suas paixões. E termina com Enos dizendo assim, gente, nós temos que botar um ponto nisso, nós temos que nos controlar. E a maneira da gente se controlar é termos um referencial do que é a lei, do que é Deus, do que é a perfeição. Voltemos a Deus, voltemos ao nome do Senhor, vamos invocar o nome do Senhor. Este é o conteúdo teológico importantíssimo aqui do capítulo 4. E você, meu amigo, não perca o capítulo 5, porque a gente vai tratar sobre as tais cronologias, genealogias, idade da terra, idade dos patriarcas, a descendência de Adão, Enoque e toda essa turma. Isso é muito importante, está no capítulo 5, que vem por aí, e eu te espero no próximo podcast. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Fique com Deus, até lá.